E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas dicas aqui sobre como organizar aqui, se organizar dentro da segunda fase, né, dentro da prova da segunda fase. E deixa eu só pegar aqui. Foi. Beleza. Eu queria falar com vocês aqui, rapidamente, sobre o controle da administração pública. O que acontece? Hoje a gente pode ter uma questão na prova que diga que o servidor está em conluio lá com o presidente da comissão de licitação e nesse conluio ele quer desviar recurso para a construtora Alfa e para a construtora Delta. Então você tem duas construtoras e a galera da administração pública. E aí, um belo dia, chega o meu amigo Manuel lá na administração pública, vê que está tudo errado, está tudo cheio de problema, e ele fala, cara, vamos fazer uma denúncia, vamos atrás, vamos brigar com essa galera toda. Quando a gente fala vamos brigar, temos algumas possibilidades. A primeira delas é a súmula 473 do Supremo, que eu queria que vocês grifassem aí. Súmula 473 do Supremo, que aqui no meu Vademecum está na página 1561. O que essa súmula vai dizer? Que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todo caso a apreciação judicial. Ou seja, o meu amigo Manuel fez uma denúncia perante o próprio controle interno. A própria administração pública pode ela mesma anular esse próprio ato. E qual é a grande lógica do controle interno da administração pública? É que ele é um controle amplo, ou seja, a administração ela pode entrar, inclusive, no mérito do ato administrativo. Ela pode, inclusive, chegar lá e, né, súmula 473 do Supremo, ela pode, inclusive, entrar no mérito do ato. E aí eu queria que vocês abrissem a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, 9784 de 99, ela é uma lei, pessoal, que apesar de ser sobre o processo administrativo federal, ela tem muita discussão que envolve atos administrativos. Ou seja, é possível anular um determinado ato? Existe uma incompetência da parte que vai anular o ato? Existe uma suspeição, um impedimento? Ele pode delegar, não pode? São perguntas sobre atos administrativos, mas que a resposta está aqui na lei. A gente ainda vai trabalhar a lei em um outro momento, mas eu queria que vocês grifassem agora o artigo 54, ou melhor, o artigo 53 da Lei 9784. Ele vai dizer: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Se você pegar aí esse artigo da lei específico, você vai ver que logo abaixo ele, inclusive, tem a própria súmula 473. Né? A gente copiou a súmula aí logo abaixo desse artigo. Porque a resposta é a mesma. Eu tanto posso usar a súmula 473, como posso usar esse artigo 53 da lei 9784. Tá? Então, eu faço a denúncia no controle interno da própria administração pública. Uma outra possibilidade é que eu faço uma denúncia no controle externo. Ou seja, eu posso, veja, e aqui há uma independência de instâncias. Eu posso tanto fazer uma denúncia no controle interno, na controladoria, na ouvidoria do órgão, como eu posso fazer uma denúncia no Tribunal de Contas. E a lógica do Tribunal de Contas é a mesma, seja para o TCU, seja para o TCE. Só que a Constituição e o Vademecum, naturalmente, só vai prever o TCU. Se eventualmente a prova cobrar algo do TCE, pode usar os artigos relativos ao TCU, porque é meio que uma adequação
para o âmbito estadual. E aqui eu convido você a abrir o artigo 71 da Constituição Federal, porque ele faz parte de um bloco no seu vade-mecum. Na verdade, começa no artigo 70, que ele fala exatamente dessa fiscalização por parte do Tribunal de Contas. E aí, especificamente o artigo 71, ele fala o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Aí ele tem aí um monte de discussão envolvendo o TCU. O que o TCU pode fazer, o que não pode. O que eu chamo a sua atenção aqui é o inciso 10, que diz: o Tribunal de Contas da União pode sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ou seja, Manuel fez uma denúncia no controle interno, está lá a controladoria analisando. Ele aproveitou, fez uma denúncia no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas pode dar uma liminar, inclusive, dar uma canetada para suspender esse ato que foi a denúncia do Manuel. Percebam que, e é que eu queria que você grifasse o parágrafo 3º desse artigo 71. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Ou seja, perceba que o Tribunal de Contas da União, apesar de se chamar tribunal, ele é um órgão administrativo. Então, quando ele profere um acórdão e condena um determinado agente público, esse acórdão é, na verdade, parecido com um cheque. É um título executivo extrajudicial. A Procuradoria vai ter que executar esse título depois. Mas ele não é um título judicial, porque o Tribunal de Contas não é o controle judicial. Controle interno, a denúncia na própria administração pública. Aqui é o controle externo, ainda um controle administrativo. Tá? Mas um controle externo a cargo do Tribunal de Contas. E aí, existem 2 ou 3 discussões que eu acho que valem a pena a gente enfrentar. A primeira delas está no parágrafo 1º desse artigo 71, que eu queria que vocês grifassem também. Ele é um dispositivo que vai dizer que, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Ou seja, o Tribunal de Contas ele pode sim sustar um ato administrativo. Ele não pode sustar um contrato administrativo. Então, o Manuel fez uma denúncia num processo de licitação. Se o Tribunal de Contas agir de imediato, antes da contratação, ele pode sustar o ato. É o inciso 10. Se o Tribunal de Contas esperar o contrato ser assinado, ele não pode sustar, porque o parágrafo 1º diz que, no caso de contrato, o ato será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Até aí, me parece que tudo bem. Só que, veja, o Manuel viu que o prefeito estava em conluio com um servidor, com o presidente da comissão de licitação, para prejudicar 2 empresas. O Tribunal de Contas foi lá e sustou o ato. Era um contrato de 10 milhões de reais. E o Tribunal de Contas sustou. Veja, só que a empresa me contratou como advogado. Professor, mas a empresa de picareta, está tudo errado. Talvez não, talvez o Manuel tenha se enganado. Talvez não. Deixa eu analisar. Fui lá ver a decisão, sentou o ferro na empresa, a empresa perdeu o dinheiro. Mas espera aí, será se como tudo no processo administrativo, essa empresa não deveria ter direito ao contraditório e ampla defesa? Pessoal, a resposta é sim, e o fundamento é aquela regra geral que está lá no artigo 5º da Constituição mesmo. A todos, né, tanto no processo administrativo como judicial, é assegurado o devido processo legal. Salvo engano, é o inciso 54.
Mas eu queria que vocês grifassem especificamente aqui a súmula vinculante de número 3 do Supremo, que ela vai dizer o seguinte, súmula vinculante de número 3 do Supremo. Ela vai dizer o seguinte, que... Cadê? Primeiro, para ela dizer, tem que encontrar, né? Súmula 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, o que essa súmula vinculante 3 está dizendo, pessoal? Que o Tribunal de Contas da União, quando for apreciar essa denúncia que o nosso colega fez, ele precisa ofertar o contraditório e ampla defesa para todos os beneficiários da decisão, que serão prejudicados por essa eventual anulação. Professor, mas a gente tem um outro problema. É que, vamos supor que o Manuel vá lá fazer a denúncia no Tribunal de Contas. Só que, em cima dessa discussão, a gente consegue refletir outras duas discussões. Primeira, será se o Manuel teria legitimidade para fazer essa denúncia? Será se ele, pessoa física, pode fazer a denúncia? Pessoal, aqui é curioso. Eu quero que vocês grifem o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 74, parágrafo 2º da Constituição. Ele vai dizer que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Ou seja, qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer associação ou sindicato pode denunciar no Tribunal de Contas. Essa é uma previsão da Constituição. Só que eu queria que vocês colocassem um papel aqui nessa página, que é para não perder ela, porque a gente vai voltar já já, e abrissem lá a Lei de Licitações, a Lei 14.133, lá no final dela. Lei 14.133 de 2021, queria que vocês abrissem lá no final dela, lá pelos artigos 100 e pouco. Ela tem um artigo, tá? Que é o artigo 170, parágrafo 4º. 170, parágrafo 4º. O que acontece? Antes de você grifar até, eu quero que você veja o artigo 169 da Lei 14.133. Ela faz parte de um tópico da lei chamado capítulo 3, quer dizer, do controle das contratações. Eu queria que você grifasse essa expressão do controle das contratações. Algo assim. Fiz aqui no meu vadimeco, né? Eu não grifei o artigo, grifei só do controle das contratações. Por quê? Porque quando eu grifo o tópico da lei, eu chego lá na prova e vejo, olha, uma empresa fez uma denúncia no órgão de controle sobre essa licitação. Onde é que vai estar a resposta? Nessa zona aqui, entre o artigo 169 e 173, que fala do controle das contratações. Posso até não saber a resposta, mas que a resposta vai estar por aqui, me parece que sim. E aí, o artigo 170, no parágrafo 4º, ele vai dizer: qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas contra irregularidade. Ou seja, o que acontece nesse dispositivo aí? Ele é muito mais amplo do que a Constituição. A Constituição disse qualquer cidadão, que é a pessoa física que tem um título de eleitor, partido político, associação ou sindicato. Aqui na Lei de Licitações, é qualquer pessoa, meu amigo. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, não me interessa. Qualquer um pode denunciar. E por que eu estou falando isso? Porque uns 3 ou 4 exames atrás, a OAB cobrou uma questão que ela disse: segundo a Constituição, quem pode denunciar no Tribunal de Contas? Então,
De fato, nós explicamos nas aulas que era qualquer pessoa, mas nós grifamos nas aulas anteriores tanto a Constituição quanto a Lei de Licitações. Isso é só para mostrar para vocês que foi uma pegadinha da FGV, mas que, de fato, a Constituição ela é um pouco mais restrita. Tá bom? Para a gente finalizar esse assunto, eu queria ainda enfrentar outros dois aspectos. O primeiro é o parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição. Ele vai dizer que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Ou seja, suponha que o Manuel não fez uma denúncia no Tribunal de Contas, ele fez apenas no controle interno. O auditor do controle interno, quando ele recebeu essa denúncia, se ele vê que é algo grave, ele tem o dever de fazer uma denúncia lá no Tribunal de Contas. Ele mesmo encaminha para o TCU, sob pena de responsabilidade solidária. E aí, a partir dessa análise, a gente consegue ainda enfrentar alguns outros aspectos. O primeiro é, como é que deve o Tribunal de Contas decidir? Recebendo essa denúncia, o que deve o Tribunal de Contas fazer? Será que o Tribunal de Contas pode simplesmente pegar uma obra e anular toda, e suspender toda? Não sei. Será se pode o Tribunal de Contas sentar a caneta no gestor público só porque ele errou? Sem dolo? Será se pode o Tribunal de Contas fazer uma denúncia no Ministério Público? A resposta para essas perguntas que eu estou passando para vocês, ela passa pela LINDB, Lei de Introdução das Normas do Direito Público, Direito Brasileiro, desculpa, pelos artigos 100 e pouco da Lei de Licitações, que vai falar da nulidade das contratações, a gente vai precisar analisar. De alguma forma, em um outro momento, passa pela Lei de Improbidade e a Lei Anticorrupção. Então, veja, tudo isso que a gente está discutindo é o controle da administração pública. Igor, e se na verdade a prova quiser discutir não esse controle, mas o controle judicial? Aí ela vai fazer isso na peça, quando ela cobra uma ação popular, uma ação civil pública, né, ou qualquer outra peça, quase todas de direito administrativo é mais ou menos a mesma lógica, né? É uma espécie de controle da administração pública.